seria... Quem que falou que é um desperdício, né? Se não tiver... O Carl Sagan, né, cara? Carl Sagan falou, né? Se não tiver mais vida além da gente, é um desperdício de espaço. Porque o universo é tão grande, né? Carl Sagan, que era um cara que estudava, né? Participou da missão Viking da NASA, que foi mandada para Marte para procurar vida. A tese de doutorado do Carl Sagan é vida nas nuvens de Vênus e Júpiter. Ó que doideira. Olha só. Mas o lance dele, cara, e os discos da Voyager, né? Foi ele que fez. Se a gente for atacado, um dia a culpa é dele. É culpa que total ele mandou dele. Lá? Coloca lá o disco da Voyager, o que tem. Procura tem aí, disco a de nossa ouro da localização, tem como é um homem e uma mulher. Isso. Tem o nosso DNA, tem música. Tem um lugarzinho ali, qual planetinha que mandou a sonda, tem tudo. Tem uma música clássica. Ah, não, aí no disco? É. No disco em si não, aí no disco tem muita coisa. Tem saudação em todas as línguas da Terra. Sério? Tem o som dos animais todos. E aí, mano? Tem em português, tem tudo. Tem em português, tem todos. Tem gravuras e coisas importantes, cidades e tal. Tudo que seria necessário para você ter um primeiro contato com a civilização. Exatamente. E o legal é que ele fez um disco, é um disco mesmo, tipo um disco de vinil, e ele mandou a vitrola também. Em ouro, né? Em ouro. Por quê? Porque dura mais? É, porque aí ele não vai se degradando aí no espaço, né? E tem um livro muito legal. Seria engraçado a gente receber uma mensagem dos alienígenas e falou: porra, cadê a vitrola, velho? Cadê a vitrola? A vitrola foi João, ele mandou a vitrola. Ah, tá! A vitrola imagina, o cara manda um disco. Então, mas tá aí, ó. Olha, esse aí é o disco, ó. Esse é o disco. É um disco de ouro. Aí tá vendo aí, ó, The Sounds of the Earth, então tem todos os sons, tem tal. De pássaro, de animais. De tudo. Ali do lado você tem a posição da Terra. E isso é muito legal que o Carl Sagan bolou, cara. Ele colocou a posição da Terra. Aí falou assim, como que eu vou posicionar a Terra? Não posso colocar o sistema solar e tal. Aqueles risquinhos ali... Os traços embaixo? Os traços. A Terra tá no meio, isso, e aqueles traços ali são a posição de pulsares. Por quê? Pulsar é um tipo de estrela que emite um pulso. São os melhores relógios do universo. Então, qual que foi a ideia do Carl Sagan? Se uma civilização é inteligente, ela conhece esse tipo de objeto. Então, pelos pulsares, eles vão chegar aqui. Ali embaixo, aquelas duas bolinhas, é o átomo de hidrogênio, entendeu? E o círculo lá em cima? O círculo lá em cima, cara... lá em cima acho que é como tocar o disco, as instruções, entendeu? Tá. Então tem toda uma coisa. E tem um eletrocardiograma, sei lá, um negocinho lá em cima. É, isso aí. Tem. Não, isso aí eu não lembro o que é. E tem deve ser também coisas relacionadas a metal. Tudo isso. E aí tem um livro muito legal, chamado Murmúrios da Terra. Que é um livro que o Carl Sagan escreveu explicando todo esse disco aí. Putz, é um livrão, assim, ó. Porque eu li quase tudo dele, cara. Chamado Murmúrios da Terra, é um livro muito interessante. O Mundo Assombrado pelos Demônios é dele? O Mundo Assombrado pelos Demônios é dele. E esse, o Contato... Contato vai relançar, né? Vi, cara, vamos fazer... Cara, e agora com novos... E agora, hein? Aí vamos ver o que o pessoal vai... Com novos efeitos especiais vai ser legal, vai ser legal mesmo. Mas então vamos lá, Sacani. Esse lance de... Eu acho que até você concorda também que é muito improvável que não tenha nenhum tipo de vida nessa vastidão de universo. Porque até probabilisticamente, né? É tanta combinação pra cá, combinação pra lá de nada e tudo, que no meio desse... Tem um cinza aí no meio que pode ter tudo, né? Exatamente. Eu falo, né, que vida microbiana, micro-organismos, pra mim tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter. E por que não conseguimos ainda nem essa constatar? Porque é aquele negócio, cara, pra você constatar, você vai ter que ir lá no lugar. Né? Entendeu? Não dá pra observar. Não dá pra observar porque pelo seguinte, imagina que eu observo, por exemplo, metano. Sim. Metano, todo mundo sabe o que é metano, né? Metano, pum de vaca. Então, um efeito de um ser vivo. De um ser vivo. Mas ele só tem isso? Só que não. Aí é que tá. Porque tem também reações geológicas que geram metano. Então, se tem metano, não dá pra gente falar tem vida, não dá pra bater o martelo. Exatamente, não dá pra bater o martelo. O que o cientista chama isso de comprovação inequívoca. Inequívoca é quando não tem dúvida nenhuma. E não existe alguma prova dessa? Nada. À distância que a gente fala. Não existe, né? O famoso caso da fosfina. Então o que acontece? O planeta Vênus, em 2020, uma pesquisadora disse que tinha detectado fosfina. Fosfina é um tipo de gás, esse sim, não tem reação geológica, não tem nada disso. Ele só é produzido ou por uma indústria, ou seja, tem que ter vida, ou por seres vivos. Então a tal da fosfina, essa sim seria uma detecção. Quando essa pesquisadora detectou isso, o pessoal até soltou e falando, ele detectou vida em Vênus e tal. Depois nós vamos ver que foi um erro gravíssimo que ela cometeu na hora de processar os dados.
Tanto que ela teve que pedir desculpa, tirou o artigo do ar e tudo. E, por exemplo, o James Webb agora recentemente detectou 2 elementos, o DMS e o DMDS, num exoplaneta. Que aqui na Terra são fitoplânctons que produzem. Aí você fala assim, pronto, então fitoplâncton... Mas não, mas tem efeito, reação geológica que produz também. Então, como que a gente que a gente bate o martelo? Bater o martelo com a vida, o problema é esse, cara. Vai ter que ir lá e colher. Vai ter que ir lá, entendeu? Indo lá. Marte, assim, por exemplo, não acharam nada. Marte não acharam nada até hoje. Mas nada, era bem promissor numa época, né? Sempre foi, né? Durante ali a década de... Até, né? Marte que começa... Até toda essa história, né? De inserir a cultura pop no meio de tudo isso... Começa com Marte, né? Anos 40, talvez? Anos antes até, ué. Em 1938, é o famoso Guerra dos Mundos que o cara lê na rádio, né? O Orson Welles leu o livro do H.G. Wells na rádio. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Mas antes até, o próprio Percival Lowell, eu acreditava que é um grande astrônomo que teve no mundo e tal. Agora tem uma história muito legal desse início do negócio de Marte, cara. Quem começa com isso tudo é um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. Lá na Itália, fica a dica também, ó, para quem quiser visitar a cidade de Milão. Na cidade de Milão, tem a Pinacoteca de Milão, que fica no bairro de Brera. E lá na Pinacoteca tem o observatório que o Giovanni Schiaparelli usou para observar Marte. Caramba! E ele olhava para Marte e ele via uns risquinhos. E nesses risquinhos aí, ele falou, aquilo ali é canal. Ele falou canali, que é a palavra eu italiana. Lembro desse papo, que eram os canais de Que eram os Marte. canais. Que muitos colocaram até em literatura, né? Ray Bradbury falava desses canais. Exatamente, exatamente. Eram os famosos canais. Crônicas Marcianas. Crônicas Marcianas, que é um livrão. Que é um dos melhores livros que eu já li até hoje. É um dos melhores livros. E engraçado que do Crônicas Marcianas, a história se passa agora, né? É agora, nessa época que a gente tá vivendo. E tem um dos finais mais bonitos de livro que eu já li. Eu não sei se eu contar, ele perde um pouco o fascínio do livro, porque na verdade o livro nem é uma história só. Não sei se você sabe. Eram crônicas que ele ia publicando naquelas pulp fiction. Naquelas revistinhas. de Aí ele juntou todas e colocou ali, ele juntou todas, criou umas outras, criou uma linha. Uma linha pra ligar, né? E o final, cara, o final da história é muito legal, porque ele... É sempre o ser humano buscando, cadê os marcianos? Cadê os marcianos? Aí parece que são. E no final, depois o filho, né? Depois de centenas de anos eles lá, que eles olham para um mar marciano refletindo uma figura de um filho em cima do ombro do pai. E ele fala, você falou o dia inteiro que a gente ia ver os marcianos, cadê os marcianos, cadê os marcianos? Aí ele fala, olha lá, e ele aponta pro rio. Ou seja, os seres humanos estavam tanto tempo em Marte que eles eram os marcianos. Já eram, né? Aquela criança já tinha nascido lá, né? Exatamente. Já era marciano. Muito bonito, muito bonito. Aí o Giovanni Schiaparelli, que é esse cidadão aí, quando você vai lá, no observatório, a mocinha que te atende lá, ela fala o seguinte, foi aqui que nasceram os marcianos. Olha que legal. A ideia de que existiam os marcianos. Agora tem um plot twist gigante nessa história. Muito provavelmente, esse cara não viu nada. Ué? Não viu nada. Era sujeira? Era sujeira na lente, cara. Ah, mano. Então, a história de Marte, eu vou falar a história de Marte, cara. Ela tem 2 momentos marcantes que começou com um grande erro. É esse aí, um é esse. Aí, por conta disso, o pessoal achou que tinha marciano. Todas as missões espaciais foram feitas até 1970, que foi a Viking, foi por causa disso aí. Caramba. Para procurar a tal da vida. E nada. Aí Marte parou. A missão Viking durou até 82, 83 e acabou. Aí o pessoal falou, caramba, não achamos vida, esquece Marte, é muita grana, tal, não sei o quê. O que acontece em 1996? Aí pode procurar aí. Eles encontram um meteorito na Antártica chamado ALH 84001. Procura aí, ó. O ALH, Alan Hills, que é o nome do lugar onde acharam ele, 84001. O que tem nesse meteorito? Esse meteorito ficou super famoso, cara, porque até o Fantástico mostrou ele na televisão. Esse meteorito, em 1996, ele tem uma estrutura que na hora que você vê, você fala, cara, isso aqui é uma minhoca, ou um verme, ou alguma coisa. Vê se o pessoal achar aí, vocês vão ver. ALH 84001. Esse negócio, ele é tão assim, tão marcante na história de Marte, que o Bill Clinton, que era presidente americano, quando descobriram... É esse? Esse aí é o meteorito. Vai ter que achar a minhoquinha. A minhoquinha. Coloca ALH, isso, 84001,
Worm, coloca assim. O Bill Clinton, cara, ele tava decolando de helicóptero pra ir lá pra Camp David, lá onde ele passa. Ele voltou de helicóptero pro meio da casa. Ele baixou o helicóptero na Casa Branca, fez um pronunciamento. Isso tem no YouTube, isso é legal pra caramba. Oh. O Bill Clinton falando o seguinte: encontramos vida em Marte. Cara. Olha que doideira. E graças a esse meteorito aí, graças a esse negocinho, que depois, obviamente, descobriu que não era nada, que era rocha mesmo, toda a exploração de Marte que a gente tem até hoje depende de outro erro. Então a história de Marte, elas são 2 erros. Um é da lente do cara lá que tava suja. O pessoal da NASA faz mais um erro aí. Aí, ó. Olha aí. Isso aí saiu desse jeito. Era? Cara, isso aí não é nada, isso aí é rocha. É rocha. Ué? É porque a rocha, cara, na hora que você olha no microscópio, aqui obviamente tá olhando no microscópio, né? Pro pessoal entender. Na hora que você olha no microscópio, cara, pode ter uma que é uma bolinha, pode ter uma que é uma minhoquinha. Não é A randômico, rocha você não sabe como que é. Só que aí os caras ainda colorem, ó. Pra destacar. Aí você olha pra isso aí, o que é isso aí? Cara, isso aí é um verme. O Bill Clinton, cara, ele fala, ele desce de helicóptero e fala. O pessoal pode procurar aí no YouTube, Bill Clinton, ALH 84001, que vocês vão ver ele falando, cara, nós vamos voltar a explorar. Por que aconteceu isso? A exploração de Marte estava parada desde 1982. E aí, em 1996, que encontram isso aí. E a partir daí, volta a explorar Marte. Nós estamos até hoje explorando Marte por conta desse meteorito. Então, 2 erros é que permeiam toda a história da negócio de vida em Marte, cara. Caramba. Doideira, né? Doideira total. É legal demais essas coisas de que lá pra cá, o que a gente mandou pra lá, então? Cara, de lá pra cá nós mandamos os rovers, desde o Sojourner, que é aquele pequenininho, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity, o Perseverance, tudo isso. Mandamos mais umas 3, 4 sondas pra estudar Marte da órbita. A China mandou coisa pra lá, a Índia mandou coisa pra lá, a Europa mandou coisa pra lá. Todo mundo, cara. A partir daí, 1996. Isso aí é em 1996 que acontece. Entendeu? Então, assim, é interessante. Mas é engraçado que Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Pô. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje é, né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro. É muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm e tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. É as rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Cara. Se a gente encontrar estromatólito em Marte,
Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não então tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... Apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida, e depois o núcleo da luazinha. Entendeu? E nesse oceano aqui, acredite que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado, a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá, que a gente descobriu. Entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então, é bem... O status hoje é esse, tanto que as grandes missões para procurar a vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho, uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou te pedir para você pegar a imagem da Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca a Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Europa, Júpiter, Moon. A lua Europa é interessante. Tá aí onde entra a cultura pop de novo. Tem um filmaço chamado Europa Report, já viu? Eu acho que sim. Europa Report é um filme que conta a história de uma missão que é mandada pra Europa procurar vida. Cara. Tem um final muito interessante. Assista. Mas o filme é ruim. Qual que é a história? É um marzão... Não. A história é que encontraram a gravação de uma missão de astronautas que foi pra Europa. Ah, tá. E aí o filme é mostrando eles dentro da nave e tal, não sei o que, entendeu? A nave meio que se acidenta lá. É interessante. Assista aí, isso é a Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado para o outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora, Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser. Então, a água do oceano, ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. A luazinha Encélado, ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os 2 grandes candidatos hoje à vida no sistema. Aí, nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem. Vida microbiana e tal. Eu tenho quase certeza que tem vida nesses 2 aí, Encélado e Europa. E aí, isso daqui do que é, Homer? Não, esse aí é um desenho. Tem que pegar, coloca assim, ó, Encélados Plume Cassini. Isso é uma simulação, né? Não, isso aí é um desenho mesmo, é uma expressão artística, né? Como se fossem... Mas é daquele jeito, você vai ver que a imagem mesmo, a imagem real é muito parecido. É muito parecido. Pô, que bonito isso. É que às vezes a gente confunde como... Essas coisas que a gente vê em filmes de ficção científica, não é muito possível, né? Tipo, Duna, é um planeta só deserto. Outro planeta é só gelo. Outro planeta é só floresta. Mas é Marte, cara. Marte é só deserto, ué. É? É, ué. Então, então acontece Duna isso. tem tudo, claro. A gente tá acostumado com Terra, que é tão... Tem uma variação grande de biomas, porque né? a Terra é um planeta vivo, né? Que tem uma atmosfera, que tem um monte de coisa, né? Dá pra ter um planeta só de geleira. Só de gelo, claro, ué. Europa, Encélado é só gelo. Isso aí é só gelo. Só gelo, não tem nada. Uma espessura de, sei lá. Aí tem uns 30, 40 quilômetros de gelo. Cara. Marte é um deserto, cara. Marte é um desertão. Só deserto, não tem nada diferente disso. Não, tem duna, tem rocha, mas é um deserto, não tem... Você poderia passear pelo planeta inteiro e não veria muita diferença de cenário, assim. Não veria montanhas muito. mais altas, montanhas mais baixas, não veria planícies. Muita coisa, exatamente. Tanto que é uma grande crítica que se tem, né? Assim, com a população americana, porque a NASA é um órgão governamental. A população americana, ela tem o Perseverance, que é o último rover que foi para lá, ele custou 3 bilhões de dólares. É muita grana. E o que ele tá fazendo lá, basicamente, para o público médio? Tirando foto de pedra. É isso que ele tá fazendo. Aí os caras vão para... Exatamente. Entendeu? Por isso o pessoal fala assim, mas a NASA esconde. Não esconde. Isso aí sim. Isso aí é a imagem. O que? Isso aí é de verdade? Isso aí é de verdade. Porra, bem melhor que aquela imagem. Isso aí é de verdade. Isso aí é o vapor d'água saindo do oceano. Na hora que ele sai igual um geyser de vulcão ali. Mas não tem uma atmosfera pra segurar? Não tem. Isso aí Encélado não tem atmosfera. Aí a sonda que tá ali foi o desenho, tá? Mas a foto é foto mesmo.
Isso aí foi quando ela passou, a sonda Cassini, ela atravessou os geysers de... Cara, que emoção deve ter sido pro pessoal quando capturou isso. E né? aí capturou o quê? Os elementos lá, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, deve todos eles. Deve ter uma sopa primordial aí. Não Tem uma não? sopa, ali tem. Vamos falar dessa sopa primordial. O que falam que a vida aqui da Terra veio dessa sopa primordial e o que tem antes da sopa e se sopa é janta? São 3 perguntas de uma só. Essa aí é boa. A última pergunta eu quero saber a opinião de você. A última é melhor. Sopa é janta ou não? Olha, eu não considero janta. Eu também não. Não? Sopa é sopa. Sopa é sopa. Janta... Mãe, tem janta? Não, tem sopa. Se fosse janta, ela falava. Tá, Tem você acha janta. que é a sopinha Pois pra é. comer antes, né? exato. Aquela entradinha, né? Isso aí. E aí, o que é essa tal da sopa Então, né? É aquela grande questão, né? De como que a vida começou. Isso é muito interessante, é que a gente discute muito sobre O Marcelo vida. Gleiser esteve aqui, você deve acompanhar o trabalho dele, né? Agora ele tá na Itália. Eu tive no Rio com ele. Não, vamos no pra Rio Itália, Innovation cara. Week. Vamos pra Itália, E ele onde mora ele na tá Itália agora. Isso, que ele tá com um esquema lá muito legal. Ele era um convento, alguma coisa assim, né? Que ele alugou lá e Isso. virou uma escola. Virou Ele é muito bom. pesquisa. E ele tem a mesma opinião minha sobre o Também. negócio de vida. É verdade. Ele tem a mesma ideia. A mesma ideia. A gente esteve junto no Rio Innovation Week agora há pouco tempo. Foi legal pra caramba. Lotado lá o palco. Eu e ele no palco lá. Eu conheço o Gleiser há muito tempo online. Ele é o nosso Carl Sagan, né? Ele é o nosso Carl Sagan. Ele teve, né? Programa fantástico, né, Exato. cara? Ele era, Durante anos. na época que eu assistia ele. Não, ele é sensacional, cara. Ele é sensacional, é um cara sensacional. Então, o lance da vida é E no esse. Carl Sagan você é o que veio depois dele lá, o Neil deGrasse. Neil deGrasse. Que era o aluno do Carl Sagan. É isso Aquele mesmo. meme dele lá. Pega o meme dele. Aquele meme dele, Aquele é isso meme mesmo. famoso. Assim. Mas o lance é esse, né? Como que a vida começou, né? A gente não sabe direito, né? Hoje, a melhor hipótese para explicar o início da vida é nas das fumarolas, que a gente chama, né? Que são as fontes hidrotermais que tem no fundo do oceano. Que apareceram aqui quando? Há bilhões de anos atrás. Bilhões de anos 3 atrás. bilhões de anos, mais ou menos, entendeu? E por que essas fumarolas elas são boas para cozinhar a vida, para fazer Por vida? quê? Primeiro que tem água. Tem que ter água. Tem que ter água, né? A vida como a gente conhece, né? Carbono. A vida como a gente conhece. A vida como a gente conhece é baseada no carbono e tem que ter água, que é o lugar onde faz essa mistura. Ali tem água, você tem os elementos, uma grande quantidade de elementos químicos complexos já, porque essas fumarolas, elas trazem nutrientes e elementos do manto. Então, o que acontece na Terra, né? Você tem uma placa tectônica que é rocha. Quando essa placa entra, né, numa zona de subducção aqui, ela é derretida. Os minerais aqui, eles vão voltar. Como que eles voltam? Ou por vulcão, ou por essas fontes hidrotermais. Então, a fonte hidrotermal ela é crucial porque ela traz elementos diferentes, já elementos mais complexos do manto para a superfície. Por isso que a vida ainda continua existindo na Terra. Sim. Graças a isso aí. Graças a esse ciclo que acontece. Entendeu? Então, e ela tem energia. Então a vida precisa de elemento químico, de água e de energia. E ali tem energia porque nada mais é do que um vulcão. É um vulcão pequenininho, mas é um vulcão, entendeu? E aí esse vulcão aí você tem tudo que você precisa para a vida iniciar ali. Aí o pessoal, mas não tem luz, né? Mas por que não tem luz? Porque ali não acontece fotossíntese, ali acontece... Não precisaria ter necessariamente luz. Não, tem gente que defende que sim, mas o que acontece ali é um negócio chamado quimiossíntese. Tem elementos ali que fazem o mesmo trabalho que a luz faz com a fotossíntese. Então eles fazem todo o processo ali para a vida iniciar. Isso que acontecia nas profundezas não tinha no solo também, em alguma parte que era terra já? Mas aí você não tinha água, né, cara? Você não tinha água para misturar. Porque a vida, né, como as melhores hipóteses, você precisa ter um solvente. Sim. Entendeu? E esse solvente seria a água. A água faria esse papel de misturar as coisas e tudo. Então você tem a água, os elementos químicos e a energia. Com essas 3 coisas você consegue, né, iniciar ali o processo para a vida surgir. E todas essas coisas vieram de fora da Terra. Aí a gente não sabe. Não sabe. Aí não Os sabe. elementos e tal. Pode ter vindo aqui da Terra mesmo, né? É? Pode ter vindo da Terra mesmo. Então, assim, a melhor explicação que tem hoje é isso aí. Isso aí seria essa tal dessa sopa aí que você falou, entendeu? E Encélado tem isso, porque Encélado tem fumarola na base dele ali. Entendi. Na base entre o núcleo e o oceano, você tem essas fontes hidrotermais. Então você tem as mesmas condições em Encélado que você teve na Terra. Então, assim, existe uma chance muito grande. E por que a gente não vai direto nisso aí? Porque Grana? a grana. A missão Cassini ficou lá 13 anos. Agora, para você aprovar outra missão para lá, aprovamos para a Europa. A Europa tem 2.
Europa Clipper da NASA e a JUICE da Agência Espacial Europeia. Data? Vão chegar lá por 2030. Putz, é muito tempo. É muito tempo. Tudo é muito tempo, cara. Esse que é o problema. Daqui pra Europa, quanto tempo? Ir no gás e no melhor, Então, no na gás menor é isso aí. proximidade? É 6, 7 anos que gasta. Putz, grilo, não tem um... Não tem um caminho mais rápido, não. Porque depois de Marte você tem que passar todo o cinturão de asteroide e chegar em Júpiter. Aí- Então Ferrou. É tempo. E as naves, elas, os foguetes e tal, eles aproveitam a proximidade maior. Porque os planetas estão girando em torno do Isso. Sol. E Você tem que mandar na hora certa. O que os caras falam de aproveitar o planeta para acelerar ou diminuir? Aí é outra coisa. Aí é a estilingada gravitacional. Como que faz isso? Cara, a estilingada gravitacional é o seguinte: você manda uma sonda e aí, por exemplo, a gente manda uma sonda para. Vamos supor que a gente quer aproveitar a Voyager. Tá. A missão Voyager só existe por causa disso. Ela aproveitou um alinhamento, mandamos a sonda. Na hora que ela chega em Júpiter, você coloca ela para entrar na órbita de Júpiter. Certo? Então ela ganha velocidade. Aí para fazer, ela ganha velocidade. Ela ganha velocidade o quê? Da força gravitacional de Júpiter. Mas na teoria ela tá caindo. Ela tá caindo Tá caindo em Júpiter. Só que aí no momento exato, você liga o motor dela. Antes de cair. Antes de cair. Senão ela é capturada por Júpiter. Exatamente. Cara, Aí você dá tem o o quê? risco deles perderem, Tem, então. viu? Lógico, o risco é gigantesco. Aí a gente coloca o que a gente chama de um ΔV, que é uma variação na velocidade, e esse ΔV vai fazer... Vence essa... Vence, só que aí ela aproveitou toda a energia cinética ali que ela Certo. acumulou daquela virada. Que, cara, é um cálculo absurdo. Isso aí é um cálculo, é absurdo, cara. É absurdo mesmo, porque a chance de você perder ela ou de você acelerar, você tem que acelerar no momento certo. Se acelerou ela no momento errado, ela pode ir embora e Vai pro outro lado, vai né? pro outro lado ou pode E cair. tudo isso sendo feito, o quê? Anos 70? Voyager era o quê? 77. Cara, os caras não tinham esse computador que a gente tem hoje. Como eles 77. fazem isso? Mas a matemática, né? Na pata? Na mão? Na mão. Mano. Não, mas já tinha computador bom em 77, já tinha. Aquelas- Pra fazer aqueles que é essas tamanho- contas tamanho de aí. sala, né? Os ENIAC da Os ENIAC. vida. Aí fazia conta pra caramba. E assim fizeram. A Voyager fez isso. Ó. Quando a gente fala de ter vida fora da Terra, vida provavelmente tem. Mas e vida inteligente? Tá legal. Mas o que a gente chama de vida inteligente e o que a gente chama de vida? E aí foi uma paradinha que a gente tá pensando aqui. A coisa mais básica que um ser vivo faz é respirar? Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Pra muita gente não. Porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa gripe, Covid e tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc e tal? Então, isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem um material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte, o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é a vida. Então a bactéria ela já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. Que a gente considera... Qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana.
porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada, encontrar uma menos avançada e destruir, tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar uma civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem disse que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então, quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente tá procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Né? Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Bom, eu tenho certeza que se eles que acharam a gente, eles não têm nenhuma razão para ter medo, de fato. Né? Exatamente. Mas, então, mas é muito interessante isso aí, porque... Esse antropocentrismo, ele pode atrapalhar. Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó, que a gente tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso, entendeu? Por exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício... E por que o silício, né? Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que não é um outro elemento, cara? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes, que são os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênios, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal. E os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Tá. Ele tem as mesmas propriedades. Ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, a vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, temos que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja. Os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Por exemplo, todo mundo aqui já tirou sangue. Por que seu sangue é vermelho? Sabe por que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro? No interior da supernova. Nós somos poeira de estrelas, igual dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, porque a gente conhecia o urânio. Só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Fermi, o Enrico Fermi, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica. Só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque tá tudo dentro de uma supernova. Entendeu? Muito foda. Se a gente pensar do que que somos todos poeira de estrela e que, o universo é tão gigantesco, infinito, que tudo é possível, não é? Sim. Então se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria coisas, outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem, que tem vida lá fora é meio que, pelo dado o tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda, cara.
O que é vida O que inteligente? é vida inteligente? A gente sabe. A gente tava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Na década de 60, vários físicos começaram a tentar encontrar ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida, para ser inteligente, é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Tá. Isso Beleza, então a gente é inteligente, né? Isso aí. Então, isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente. Entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Não. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem um pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia. Entendeu? Não tem. Você só está assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com certeza você não está nem na Espanha e nem em Portugal nem nesse momento. Espanha, Portugal. Exato. Os caras lá estão sofrendo. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante, por Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível para o outro. Então, só evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 para o tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 para o tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem. Isso aí. Mas é muito... Eu fico pensando nas possibilidades... Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque, assim, é energia para fazer... Assim, não é tudo que existe, mas, assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra! Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, entendeu? E a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá. Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Você pode posicionar placas. Uma porrada de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. Isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras, eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem... é que tem umas perguntas... Então, aí esse cara aí, só pro pessoal entender, ele chama-se Freeman Dyson, tá? Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias.
E ficou isso aí. Depois nós descobrimos... Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Sim. Para qualquer Sim. coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. É. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Tá. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela entendi. coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal está estudando. Essa aí a gente não sabe do que é, mas está sendo estudada. O que você preferiria se você fosse um... Cara, que fosse um monte de esfera de Dyson. Pô, seria legal pra caramba. Imagina. Imagina que doideira. Seria legal pra cacete mesmo. E muito assustador também. Por quê? Porque a gente é ser humano e já fica imaginando, porra, estamos atrasados, os caras vão meter na estrela de... Vão meter, nós estamos ferrados, é isso mesmo. Mas o lance é esse, então... isso tem vários, não é? Tem outros projetos também, tá? Que tentam... Tem projetos que até tentam encontrar civilizações do tipo 3. Nossa. Eles olham galáxias, porque aí a civilização tem que consumir energia da galáxia. E eles veem determinadas variações de brilho em galáxias que eles associam a esse tipo. Aí eles pegam depois antenas, jogam lá, aí não vê nada. Por enquanto não vimos nada. Então tem essas coisas acontecendo por aí, entendeu? Mas as coisas que a gente consegue ver também, tem um monte de coisa que a gente consegue ver agora, mas elas já estão fora do nosso alcance também, não é? Isso aí é importante da gente falar, que é o seguinte, imagina que alguém esteja a, deixa eu pegar aqui, 60 milhões de anos-luz de distância da Terra, uma civilização. Tá. Ela olha para a Terra, ela não é vida inteligente. É verdade. Reinava os dinossauros, entendeu? Então, a estrela Isso tudo é muito louco, porque a gente fala em vida extraterrestre, mas a gente tem que colocar em perspectiva também de quando a gente está falando, pelo menos em relação a nós. É isso né? aí. Porque o que a gente consegue ver tem a ver com a velocidade, tem a ver com a luz. Isso. Né? Então, e a luz demora, e a gente sabe, quem está assistindo aqui sabe, ela demora um tempão para chegar aqui. O que a gente vê do Sol é uma foto dele de quê? 6 minutos? 8 minutos atrás. Minutos, É isso aí. Então agora imagina um troço que tá mó tempão, muito, muito longe, a luz demora mó tempão, a gente vê umas fotos de muito tempo atrás e às vezes a gente tá vendo muitas fotos que a gente já vê, talvez a estrela nem exista coisas mais. que nem estão mais aqui, a gente não consegue mais alcançar. E Porque aí as coisas ainda por cima ainda estão indo cada vez mais longe. mais longe das outras. E aí pega o nosso exemplo, você pegar aí a primeira transmissão de rádio, todo mundo aí, ó, veja o filme Contato. Já viu o filme Contato? Já. Então, o Contato ele começa com a primeira transmissão de rádio. Por quê? A primeira transmissão de rádio foi há mais ou menos 200 anos atrás. Quer dizer que aquele cara que falou oi no rádio a primeira vez, a voz dele só andou 200 anos-luz. Cara, 200 anos-luz não é nada. Nada. O centro da nossa galáxia está a 26 mil anos-luz de distância. A primeira transmissão de rádio da humanidade, a primeira vez que nós usamos ondas de rádio para se comunicar, foi há 200 anos atrás. Entendeu? Nós somos umas criancinhas. Andou 200 anos, cara. 200 anos-luz no universo, não andou nada. Então teria que ter uma civilização há pelo menos uns 100 anos-luz para ter pegado essa transmissão e vindo. Que aí é um negócio do filme Contato. Lá, vejam lá, não vou dar spoiler, mas assistam lá. Se bem que já é velho pra caramba, mas é do Carl Sagan, baseado no livro Contato, que a menina fica lá ouvindo o universo. Mas é isso. Porque pega a primeira transmissão de rádio. Aí o pessoal até zoa, né? Fala assim, pô, e os caras pegaram justamente a transmissão que tava tendo guerra. Então acho que o mundo aqui tava sendo destruído, porque é o que chegou pra eles. E aí eles vêm com uma outra vibe aqui, entendeu? Porque os caras estão em guerra, vamos lá pra, sei lá, ajudar ou piorar a situação, né? Mas isso aí tem que ter em perspectiva, cara. Porque... o que nós conseguimos? Então, por exemplo, o ano passado, um radiotelescópio fez o seguinte, ó. Pegamos uma estrela aqui que tem umas condições interessantes, é uma estrela parecida com o Sol e tal, pode ser que tenha planeta em volta.
ela está a 38 anos-luz de distância. Então eles mandaram um sinal para ela. Tá. Então o sinal vai demorar 38 anos para chegar lá. Se tiver alguém lá que entenda o sinal, vai demorar 38 anos para voltar. Legal, porque 38 mais 38 dá 76 anos. Pô, legal, 76. Eu não vou estar aqui, mas vai ter gente aqui que vai, se por acaso voltar esta comunicação, a quem tiver aqui daqui 76 anos para pegar essa comunicação, entendeu? Então existem esses projetos. Mas isso entra num problema seríssimo que tem. Que é o seguinte. O filme Contato ele é baseado no projeto 7, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, que é a Judy Foster ficar ouvindo o universo. Ouvindo. Mas agora nós estamos mandando mensagem. Então existe um projeto hoje chamado MET. Message to Extraterrestrial Intelligence. Lá ele. E aí a pergunta é... Perguntaram pra você se você queria se comunicar com algum alienígena? Ninguém me perguntou, mané. E aí, você gostaria ou não? Ué, é aquela parada, a gente eu sou cagão. Eu sou cagão. Mas também, vai, sim, pode dar ali, pode dar. Ruim de tudo, os caras estouram nós. Né? Então, aí, vou deixar outra coisa pra vocês assistirem aqui. Já viu o Problema dos Três Corpos? Não vi. Não? Não vi. Então assista. O da Netflix, ele é meio deturpado ali, ele pega os 3 livros e junta e tal, mas vale a pena, assista lá. Assista o Problema dos Três Corpos. É exatamente isso aí. Vou assistir. A pergunta é, qual o seu grau de confiança na humanidade? Se você não confia mais na humanidade, dá-lhe, cara. Manda. Que venham aqui, entendeu? Que isso aqui já tá fudido mesmo. Que venham eles aqui e acabem de uma vez, ou tem um dia. Mas mandava? assista. Eu mandava. Assista o Problema dos Três Corpos, que ele começa com... O Problema dos Três Corpos ele é muito legal, porque ele é todo baseado nisso aqui, entendeu? Nesse negócio aí de vida fora da Terra, manda sinal ou não manda, fica só recebendo ou não, e depois toda a confusão que dá. Mas assistam lá, assistam, que é legal pra caramba. Vou assistir. São 8 episódios, é rapidinho, na Netflix. Tá. E vai, tem aqui as perguntas dos caras, é melhor eu ler, porque senão os caras vão ficar chateados. Família, é o seguinte, ó, se tu quiser mandar uma pergunta pra gente, o Vitão vai escolher, tá pegando ali uns de vintão e a gente lê aqui na hora que chega, ou um pouquinho atrasado, e aí conversa sobre. Sergião, manda um abraço, sou seu fã. Minha pergunta é sobre a dimensão espaço-tempo. Diferente das outras 3 que temos por natureza, ela não é imaginária. Então, de que é feita essa dimensão e quem criou ou como foi formada? Porra, quem criou aí, João Paulo? Papai do céu, né? Deus. Não, quem criou foi o Einstein, na verdade. Salve, João Paulo, valeu. Então, tu entendeu aqui? Mais ou menos. Então vamos lá, né? As 3 não é que elas são imagináveis, não, cara. Por exemplo, essa lata aqui, ó, eu consigo ver altura, largura e volume dela. Pois é, como Entendeu? é que isso é imaginário? Então não é imaginário. Nós somos seres tridimensionais. A gente consegue perceber altura, largura e volume, né? Então altura, largura e comprimento. Isso a gente consegue perceber. A gente não consegue perceber o tempo. Não tem como. Me dá 10 segundos aí. Não tem. Não tem como. Bom, A não ser naquele filme lá, que eu falo sempre que eu esqueço o nome. tô ligado, é um filme que tem o Justin Timberlake? Esse, que o cara chega e fala aqui, ó, tô pagando com o tempo. Que isso aí é um negócio sensacional, cara. Se você pensar, é um negócio assim... Nesse filme, a humanidade, ela... o seu corpo trava nos 23 anos, alguma coisa, 24 anos, alguma coisa assim, e você começa a ter você tem um tempo, e esse tempo é sua moeda pra tudo. Então você paga comida com tempo, quando você trabalha você ganha tempo e tudo mais. O seu corpo se mantém, o seu corpo a princípio é imortal, a menos que acabe seu tempo. Isso. Né? E aí começa toda uma treta pra conseguir o tempo. Esse filme ele tem uma premissa muito legal, que é um jeito da gente medir o tempo. Então a gente consegue pegar. Pô, me dá 10 segundos aí da sua vida. Você vem aqui, toma 10 segundos, entendeu? Porque se eu te pedir, me dá 10 litros d'água, você me dá 10 litros d'água. Mas 10 segundos você não consegue me dar. Não. Então, Sim. essa que seria a 4ª dimensão, nós já não conseguimos perceber ela. Nós já não conseguimos perceber. Entendeu? Já é um negócio que já tá fora da nossa percepção. Será que o tempo... uma vez eu tava vendo um vídeo também, falando que o tempo ele pode ser uma ilusão nossa, que a gente não consegue... que isso é uma parada que o tempo só é relevante pra gente. Sabe qual é? Então vamos lá, tem várias explicações pro tempo, cara. Primeiro nós não estamos falando desse tempo aqui não, tá? A hora e tal, porque isso aqui é uma convenção da humanidade. Aliás, o calendário é todo zoado, é todo errado, é tudo errado. Não estamos falando disso não.
Então vamos lá, tem algumas explicações para o tempo. A explicação física para o tempo é que é o aumento, existe uma seta do tempo que indica o aumento de entropia. O que quer dizer isso? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar ela no chão e ela quebrar, não tem o que eu faça que eu volte ela para cá, ela inteira. Então o tempo só anda nesse sentido aqui. Aumentou a entropia, aumentou a desordem das coisas. Isso é a interpretação física para o tempo. Entendeu? Tá. O que a gente tem, na verdade, que a gente percebe a passagem do tempo. A gente fica mais velho e tal, não sei o quê. Mas aí, olha como que o tempo é uma coisa abstrata. Muita gente fala assim, caramba, cara, tô aqui nessa aula aqui, ó. Você que assiste a aula aí. Pô, olhei pro relógio, caramba, parece que passou 2 horas, passou 2 minutos só. Todo mundo já teve essa sensação. Não já? Já. Em tudo na vida. Igual lá, quanto tempo você demorou? Eu acompanhei você indo pra praia lá. 12 horas pra ir pra praia. Demorou 12 horas pra eu chegar lá. Então, é isso aí, é o tempo, entendeu? Você sentiu. Depois 14 pra eu voltar. 14 pra voltar? Caiu o óleo na serra. E aí fudeu tudo. Aí embucetou pra Paraty, pra vir por Cunha, e embucetou também pelo outro lado pra dar a volta. Deu uma merda. Caramba. Muito bem. Com base nisso, da onde que vem o tal do espaço-tempo? Tá? O tempo, o Einstein, tudo isso aí, quem mexeu com isso aí foi o Albert Einstein, tá, cara? O Einstein, ele chegou à conclusão, sem fazer experimento nenhum, sem nada, ele fazia tudo experimento mental. Ele chegou à conclusão que o tempo, ele só existe junto com o espaço. Então, eu viajo daqui para Marte, eu estou viajando no que ele chamou de um tecido, entre muitas aspas, tecido do espaço-tempo, que ele não é tridimensional. Ele tem as 3 dimensões, mas ele tem o tempo. Então ele seria um negócio quadridimensional. Tá. É muito difícil, pessoal, da gente representar isso. É praticamente impossível, só com simulação em computador. Mesmo assim, é um negócio muito estranho. Imagine, tá aí na sua cabeça, que você pega uma bolinha de gude, pega uma tigela com gelatina e coloca a bolinha ali. Essa gelatina, você começar a mexer ela assim, ela vai ficar mexendo, né? Isso aí talvez seja a representação mais próxima que a gente tem desse espaço quadridimensional que a gente fala. Mas não é bem assim. Tá. Como que a gente faz para representar isso de maneira legal? A gente transforma o universo numa cama elástica. Tá. Beleza? Numa cama elástica. Então, é uma analogia, tá? A analogia ela tem sempre problemas. Então, a gente transformou o universo numa cama elástica. Isso aqui, a cama, é o tecido do espaço-tempo. E aí acontece um negócio muito legal. Se você fizer umas marquinhas, uma malha assim, ó, em cima do negócio, em cima da cama elástica, e eu pegar uma bolinha de gude, ela vai deformar pouco isso aqui. Tá. Se eu pegar uma bola de sinuca, ela vai deformar um pouquinho mais. Se eu pegar uma bola de boliche, ela vai deformar pra caramba. E aí é que você vai ter a percepção do que o Einstein quis dizer. Tá minhas linhas ali. As linhas estão todas do mesmo tamanho. Na hora que eu faço assim, a linha estica. Deforma o espaço-tempo. A ponto de deformar tanto o espaço, porque deformou, criou uma curva, como do tempo. Esticou o tempo, cara. Isso a gente chama de dilatação temporal. Isso aí foi o Einstein que bolou isso aí. Da cabeça dele, e cara. a gente hoje sabe que é assim que funciona. Sabe que é assim, é o que acontece perto de buraco negro. E por aí vai, entendeu? Então, o que o buraco negro faz? Ele deforma esse tecido tanto a ponto do tempo ali demorar para passar. Então eu ia de uma linha para outra em 1 segundo, de uma para outra em 1 segundo. De repente essa linha esticou. Mas eu não fui lá e desenhei a linha, não. Ela esticou por causa da deformação, entendeu? E quando ela esticou, em vez de eu demorar 1 segundo, eu demoro, sei lá, bem menos, entendeu? O tempo demora mais para passar. Então, é isso aí que ele está falando. O espaço-tempo é essa coisa que o Einstein criou, de que o universo, o tempo e o espaço são coisas interdependentes. Não tem como eu ter o tempo sem ter o espaço, não tem como ter o espaço sem ter o tempo. Essas coisas têm que estar conectadas. E é a partir daí que a gente tira um monte de conclusões que a gente usa hoje em tudo, entendeu? Então isso aí é... Tu falou rapidinho de buraco negro aí, e eu lembrei de uma daquelas coisas que, sabe, aqueles vídeos que os caras ficam pensando no que aconteceria e tudo mais. Os caras o que a gente não consegue... Tem o buraco negro, ele não deixa a gente ver a singularidade. Não deixa ver nada que está além do nada horizonte que está além do horizonte de evento. Isso. Né? E nesse vídeo que eu vi,
O cara fala da rotação do buraco negro e que essa rotação ela tem um limite. Ela não pode passar desse limite porque isso quebraria, tipo, não é físico, tipo, não é possível pela física. Sim. Né? Que deixaria exposto a singularidade, né? E aí, a ideia, tipo, quando os caras param pra pensar o que seria ver a singularidade, ele fala, cara, não dá pra gente imaginar porque aquilo ali é o espaço-tempo quebrado. É isso aí. É onde as leis... exatamente por quê? Porque esse tecido, ele foi tão deformado que é como se tivesse criado um rasgo no espaço-tempo. Entendeu? Isso que seria a singularidade. É esse ponto onde rasgou. Rasgou o espaço-tempo, as leis da física, como a gente conhece aqui, elas param de funcionar. Entendeu? Então, isso que a gente diz que é a singularidade. Será que é assim? Não sabemos. Nunca vamos saber também. A gente pode só viajar, né? Exatamente. Por isso, Interestelar, assista aí. Vai anotando aí, tudo pra vocês assistirem. Esse é animal, esse daí. O Christopher Nolan, ele dá uma interpretação para isso, que é o Tesseract, que dizem que se você estiver na singularidade, você vai ter acesso a todas as suas realidades. Por isso que quando o Cooper tá lá dentro, ele consegue ver o Cooper lá no quarto da filha dele, comunicar com ela e tal, entendeu? Então é legal pra caramba, assista Interestelar. Vai anotando aí, galera, tem muito filme legal pra assistir nessa área aí. O Vini mandou aqui, ó. Sergião, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Bora. Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o quê? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre apoia. A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele tá falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamado siderita. Essa rocha siderita ela é muito importante. Por quê? Porque aqui na Terra, essa rocha aí ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gera esse cristal aqui. E qual que aconteceu? Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer para o meu laboratório aqui e observar ele aqui. Aí eu vou falar, aqui ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Entendi. Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo. Entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar. E aí eu vou saber se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então, o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio e trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então... Mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá. Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, e ele tá aqui, largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta para ir para lá quase? Ele. A China. Pensei que fosse... Entendi. Não, o Elon Musk não tá ligando para isso aí, não. A China. A China vai fazer uma amostra de pegar... Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí a NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina, eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei com o pessoal, é o seguinte: imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara, porque tá lá em Marte. Vai fazer o quê? Tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? Ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi.
Ó. Mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos, porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então, tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca. Nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer para cá. Por isso que é importante ir lá buscar essas amostras, entendeu? Entendi. O Sigsons mandou aqui, ó. Fala, Sergião, tudo bem? Bom. Um buraco negro no futuro pode ser utilizado como ferramenta de matriz energética? Ou até mesmo para captar informação do início ou futuro do universo? Abraço, Sergião. Abraço, Igor. Grande fã dos senhores. Valeu, cara. Valeu. Que viagem é essa daqui, hein? Não é viagem não, cara. Ó, lembra da esfera de Dyson? Aham. Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3. Já Aí estamos naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? É, uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega, ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como Não. é que é? Ver futuro Não, e tudo isso é mais? uma coisa. É, isso é uma coisa, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, cara, não, cara. O buraco negro não tem uma questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no filme lá no Interestelar. Ele pode ser um atalho para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto no universo, entendeu? Agora, ver o futuro do universo assim através de um buraco negro não seria essa. Uma viagem, né? Viajar no tempo já é uma puta viagem também, né? Tipo, viajar no tempo. uma ideia meio Teoricamente é possível. pro passado. Teoricamente, para os dois, na verdade. Teoricamente. Agora, o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria. Porque tem um negócio importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais. Então... Isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Ou é fazer um equipamento, ou é fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina, voltar no tempo... É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba, né? O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Que ele, nesse negócio de viajar pro futuro e tal, é possível, teoricamente. Ele marcou uma festa com os viajantes do tempo. E publicou num jornal na Inglaterra. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele estava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum viajante do tempo. Viajando do tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Não quero lá ver o Stephen Hawking, não, cara. Deixa quieto.